Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, vou começar agora a nossa apostila do sistema reprodutor, tá? Então, a gente entra aqui um pouquinho da anatomia, né? Então, o sistema reprodutor masculino tem a bexiga, a vesícula seminal, o ducto deferente, a uretra, o pênis, os testículos e o epidídimo, tá? Sistema reprodutor feminino, a gente tem as tubas uterinas, o útero, a fimbrina, os ovários, tá? O endométrio, o colo do útero e a vagina, tá? Então, algumas doenças do sistema reprodutor feminino e masculino, tá? Então, a gente tem o cancro de próstata, é um crescimento anormal e desordenado de algumas células que acabam formando uma massa, onde são chamados de tumores, tá? Esses tumores podem se espalhar por todo o órgão e, em casos mais graves, até fora do órgão, tá? Contaminando outras células que vão acabar fazendo a metástase no corpo todo, tá? O cancro de próstata diferencia-se dos outros tumores pela que ele tem uma evolução muito lenta, o que faz que alguns sintomas vão se manifestar já na fase mais avançada. Por isso é importante aí os homens fazerem os exames periódicos também de rotina, tá? O exame de próstata é importante. Então, a gente tem aí o cancro de próstata, tá? A próstata normal e aqui a próstata com câncer, tá? Dando comprometimento aqui na uretra, tá? Essa massa aí lateral. As causas do câncer de próstata. Não existe uma causa específica para o desenvolvimento, tá? O câncer é considerado uma causa natural, às vezes do envelhecimento da pessoa. E alguns fatores de risco, como a hereditariedade e a idade, tá bom? Também podem favorecer o aparecimento do cancro. Os principais sintomas são impotência sexual, desconforto e dor ao urinar ou ejacular. Tratamento. Faz tratamento com quimio e radioterapia, tá? E dependendo de algumas situações, pode fazer um tratamento cirúrgico. Hidrocele testicular, tá? É um acúmulo anormal de líquido responsável pela lubrificação dentro do escroto e em volta do testículo, tá? Então, embora seja um problema que vai surgir com mais frequência em bebês, tá? Mas também pode surgir em adultos e especialmente após os 40 anos. Então, a gente tem aqui a hidrocele, o testículo normal, tá? E aqui a gente tem um aumento do líquido em volta do testículo. As causas, em crianças, é um fechamento da bolsa, quando não há absorção do líquido pelo corpo, um acúmulo do líquido no escroto, tá? E em adultos pode ser a bolsa não totalmente fechada e o acúmulo de líquido no escroto, tá? Os principais sintomas são inchaço do testículo, desconforto, pode haver dor dependendo da inflamação, tá? Tratamento mais recomendado nesse caso é submeter o paciente a uma pequena cirurgia para remoção desse líquido que está acumulado, fazer uma drenagem desse líquido, tá? E a pessoa pode voltar a ter uma vida normal, sem problema nenhum, tá bom? A herpes genital, a gente já começa agora a falar um pouco de DST, né? Não tem como você falar de doenças do sistema reprodutor se a gente não falar de DST, tá? A herpes genital é uma doença sexualmente transmissida, causada pelo vírus da herpes simples tipo 1 ou tipo 2, tá? A maior parte dos casos de herpes genital é causada pelo tipo 2. Essa infecção genital é mais comum nas mulheres e provavelmente porque a transmissão de homem para mulher seja mais provável do que o inverso de mulher para homem, tá? Os principais sintomas ainda não se sabe que está infectado, tá? A maioria das pessoas não sabe, tá? Porém, os sintomas, quando ocorre, a primeira erupção pode ser pronunciada, ou seja, vai dar uma pequena erupção, geralmente dentro de 2 semanas depois da transmissão, e a ferida tipicamente saram entre 2 e 4 semanas, tá? Então, nas mulheres, a herpes genital, aquela feridinha que vai se manifestar, vai aparecer essa bolha na vagina, pode ser no colo do útero, na vulva ou próximo ao ânus, tá? Essas lesões também podem aparecer na coxa e na nádega, e muitas vezes são acompanhadas por gânglios na região da virilha. Fica aquela bolinha inchada, tá? Como se fosse uma espinha mesmo crescendo interna, tá? A herpes genital masculina, ela vai se manifestar na forma de bolhas,
tanto no pênis como em torno dos testículos, no ânus, nas coxas e nas nádegas. Assim como nas mulheres, também pode surgir os gânglios na virilha, tá? Outros sintomas. Durante o primeiro episódio pode incluir um segundo florescimento de feridas e sintomas semelhantes da gripe, incluindo febre. Porém, a maioria das pessoas com a infecção tipo 2 pode nunca ter feridas ou sintomas tão leves, ou ter sintomas tão leves que nem nota e confunde apenas com uma picada de inseto ou outro problema de pele, tá? Então, a gente tem aí, ó, alguns exemplos das feridinhas, como é que pode ter no homem, na mulher, tá? Não há tratamento que vai curar a herpes, porém alguns medicamentos antivirais podem diminuir e prevenir essas feridinhas, essas erupções, tá? Fazer uma terapia diária de repressão ao herpes, como alguns casos sintomáticos, reduzir o risco de transmissão do parceiro sexual, ou seja, o uso de camisinhas, tá? Para prevenir e proteger, tá? Clamídia também é uma DST causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, tá? O qual pode danificar os órgãos reprodutores das mulheres. Ainda mais os sintomas da clamídia sejam geralmente moderados ou ausentes. Ela pode gerar complicações sérias que causam danos irreversíveis, incluindo a infertilidade, tá? Antes que a mulher reconheça o problema. A clamídia também causa secreção no pênis do homem contaminado. Então, tanto o homem quanto a mulher vão ter sintomas e pode causar infertilidade, principalmente nas mulheres, tá? Os principais sintomas, aqui como fala, a clamídia é uma doença silenciosa, então em torno de 3/4 das mulheres e metade dos homens não apresentam nenhum sintoma. Caso o sintoma apareça, geralmente se manifesta na primeira e terceira semana depois da contaminação. Nas mulheres, a bactéria ela inicia infectando o cérvix e a uretra. As mulheres que apresentam sintomas podem ter secreções vaginais anormais e a sensação de queimação urinar, tipo uma infecção urinária, tá? Quando a infecção vai se espalhar do cérvix aos tubos falópios, algumas mulheres ainda podem não apresentar nenhum sintoma. Outras têm dores de abdômen inferior ou parte de baixo das coxas. Pode dar náusea, febre, dor durante o sexo e sangramento entre os ciclos menstruais. A infecção de clamídia no cérvix pode se espalhar para o reto também, tá? Então, a gente tem aqui alguns quadros clínicos, tá? No homem pode ter aqui esse pequeno secreção, tá? E nas mulheres, uma secreção maior, tá? Mais frequente, tá? Mas a mulher também pode não ter nenhum sintoma, tá? Mas tem que ficar atento a isso. A clamídia aqui, ó, ela pode causar infertilidade, tá? Então, ficar atenta aí as mulheres. Gente, tratamento e cuidado sempre, tá? Procurar o ginecologista, urologista, fazer acompanhamento periódico, tá? O tratamento pode ser facilmente tratado e curado com antibióticos. Todos os parceiros sexuais devem ser avaliados, testados e tratados. Pessoas com clamídia devem abster-se de intercurso sexual até que elas e seus parceiros sexuais sejam completamente curados, ou seja, abstinência de sexo mesmo, tá bom? Ao contrário da infecção, pode ocorrer novamente. Pode ter múltiplas infecções de clamídia e pode colocar a mulher sob alto risco de complicações reprodutivas, incluindo a infertilidade nas mulheres, tá? Outra doença que a gente vê é a ejaculação precoce, tá? Esse já é um problema comum entre os homens. 20 e 30% deles possuem essa ejaculação precoce, gente. E aí ela vem sendo caracterizada pelo déficit do motor do controle voluntário sobre a ejaculação. O homem não consegue controlar a ejaculação. Então, o pouquinho que ele já fica um pouco excitado, ele já tem essa ejaculação, tá? Isso pode autenticar uma ou duas vezes, tá? Não há motivos para preocupação, mas se for um problema recorrente, é importante procurar uma ajuda médica, tá? Tipos de ejaculação precoce. A gente tem a primária, a secundária, a situacional e a subjetiva. As causas mais comuns podem ser fatores psicológicos, como ansiedade, problemas de relacionamento,
o uso de medicamentos psicotrópicos, depressão, estresse, experiências sexuais traumáticas, baixa autoestima, confiança, tá? E alguns fatores biológicos também, como níveis anormais acima do normal, níveis neurotransmissores acima do normal, atividade anormal do sistema ejaculatório, distúrbios da tireoide, inflamação ou infecção na próstata e na uretra, fatores genéticos, danos do sistema nervoso causados por cirurgias, os sintomas da ejaculação precoce primária, a dificuldade de assegurar uma ereção com menos de 1 minuto de penetração, inabilidade de retardar a ereção durante o ato sexual, entriose, frustração e ato de evitar a intimidade sexual com o parceiro. Na secundária, a gente tem os mesmos sintomas, com a particularidade de que estes nem sempre fizeram parte da sua vida sexual. Ele pode ter esses sintomas mesmo sem mesmo sem ser durante a relação sexual, tá? Acho que eu pulei aqui, gente, peraí. O tratamento aí, ó, uso de medicamentos, terapia de reposição de hormônios, uso de aparelhos, cirurgias para implantação. Ixi, pessoal, peraí, que eu me confundi aqui, ó. Pulei demais, tá? Então, a gente acabou de falar aqui da ejaculação precoce, tá? O tratamento é procurar o médico, tá? Fazer acompanhamento médico, tá bom? Agora a gente entra em disfunção sexual, tá? Então, aquele tratamento que eu comecei a falar é da disfunção sexual, que é a incapacidade e dificuldade em ter ou manter uma ereção do pênis, que permita um contato íntimo, tá? Então, disfunção é diferente da ejaculação precoce. Ela afeta a maioria dos homens entre 50 e 80 anos de idade, além de prejudicar a saúde sexual e íntima do homem, pode trazer outros problemas psicológicos, como depressão, tá? Com isso, a diminuição da qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem a disfunção sexual aí, tá? As causas da disfunção sexual podem ser o uso de drogas, alcoolismo, obesidade, uso excessivo de alguns medicamentos como hipertensivos, antidepressivos e antipsicóticos, problemas psicológicos como depressão, traumas, medo, insatisfação ou diminuição do libido e o tabagismo, tá? Os principais sintomas: dificuldade para conseguir ou manter uma ereção, a ereção menos rígida e mais flácida, uma redução do tamanho do órgão sexual, mais tempo para atingir a ereção, então ele acaba demorando mais para conseguir essa ereção, dificuldade em manter contato íntimo em algumas posições, muito esforço e concentração para manter a ereção, diminuição do pelos no corpo, ejaculação mais rápida que o habitual, tá? Tratamento, agora sim, uso de medicamentos, terapia com reposição de hormônios, uso de alguns aparelhos a vácuo, a cirurgia para implantação de algumas próteses, aconselhamento psicológico e terapia. Principalmente, gente, isso é muito sério, os homens têm muita vergonha de falar disso, tem muitos problemas, tá? Não é vergonha nenhuma, tá, gente? Nós, como profissionais de saúde, temos que orientar e dar apoio emocional, porque essa é uma parte do homem que é muito importante para ele. O homem, para se sentir homem de verdade, ele acha que tem que ter uma ereção, tem que ficar muito tempo, e tem que demorar para ejacular, para dar prazer para a mulher, tá? Então ele pensa muito nisso. E aí, a partir do momento que ele tem ali uma ejaculação precoce, uma disfunção sexual, ele não consegue manter uma ereção, ele tem uma ejaculação muito rápida, ele não se sente homem suficiente, tá? Então cabe a nós, profissionais de saúde, ajudar a manter ele tranquilo, né? Falar que isso é uma coisa que pode ter tratamento, ele tem que fazer acompanhamento com psicólogo, tá bom? A gente tem que manter e tratar isso como uma coisa normal, que a gente consegue ajudar ele, sem fazer piadinha, sem ficar rindo, ou qualquer coisa que possa prejudicar a saúde mental do paciente por causa desse problema que ele tem, tá bom? Então, uma outra doença, a gente entra aí na varicocele, é a dilatação de veias presentes dentro do escroto. A bolsa da pele fica solta abaixo do pênis, tá? E que detém os testículos. A varicocele é também conhecida como varizes do testículo ou varizes do escroto, tá?
Então, a gente tem aqui uma varicocele, que é o normal, um escroto normal, um testículo normal. E aqui a varicocele, que é aquele monte de veiazinhas. Aqui as veias bem dilatadas. A gente tem veias normais e aqui as veias dilatadas nos testículos, tá? A causa pode ser um desenvolvimento lento, geralmente do lado esquerdo, tá? A varicocele em um só testículo pode afetar a produção do espermatozoide, como também se estiver em ambos, pode causar infertilidade no homem, tá? Geralmente não apresenta sinais, mas quando apresenta pode ser rara ocorrência de dor, que pode aumentar, piorar ou melhorar. A varicocele pode aumentar de tamanho e tornar-se mais visível. Pode haver atrofia do testículo ou sinais de infertilidade, tá? O tratamento, às vezes ele é dispensado, mas em casos mais graves o paciente pode ser submetido a algumas cirurgias. O risco da cirurgia é muito grande, pode ter um acúmulo de líquido em volta do testículo, pode a varicocele retornar e pode dar danos na artéria. Então, o homem já fica mais com medo de fazer cirurgia, tá? Cancro do colo do útero, uma outra doença, tá? A gente já vem agora mais pro lado feminino. É uma lesão invasiva intrauterina, ocasionada principalmente pelo HPV, tá? Ela pode se manifestar através de verrugas na mucosa, na vagina e no ânus, na laringe e no esôfago, tá? Geralmente assintomática e causa lesões detectadas por exames complementares. Então, ela é uma doença demorada, tá? Pode levar 10 a 20 anos para desenvolver na mulher. Então, a gente tem aqui, ó, o câncer de colo de útero. É importante ficar atento às células, tá bom? Para o desenvolvimento dele. Por isso a importância de fazer os preventivos e os exames, acompanhamento ginecológico sempre. Os principais sintomas podem ser o corrimento persistente, de coloração amarelada ou rosa, com forte odor, sangramento após o ato sexual, dor pélvica. Em casos mais graves, pode surgir edemas nos membros inferiores, problemas urinários e comprometimento nas estruturas das genitálias, tá? As causas podem ser sexo desprotegido com múltiplos parceiros, histórico de DST, tabagismo, idade precoce da primeira relação sexual e a multiparidade, aquela mulher que teve vários partos, tá? O tratamento é necessário, o exame Papa Nicolau pode ser complementado com colposcopia e realização de biópsia para confirmar o diagnóstico, tá? Outra doença é a endometriose. Ela é uma doença rara, uma doença caracterizada pela presença do endométrio, tá? O endométrio é aquele tecido que vai revestir o interior do útero, fora da cavidade uterina, ou seja, os órgãos da pelve, trompa, ovário, intestino e bexiga. Todos os meses, o endométrio ele fica mais espesso para que o óvulo fecundado possa implantar nele. Quando não tem uma gravidez, esse endométrio que aumentou, ele vai descamar e ele é expelido na menstruação. Então, quando a gente menstrua, o que está saindo ali é o endométrio, é a parede do endométrio que ficou pronta esperando um útero, um ovário, né? Esperando um ovário fecundado. Como não houve fecundação, ele vai expelir aquela parede para que ele possa preparar para o próximo mês, ficar pronto de novo, para, se houver a fecundação, ele possa segurar o feto, tá? Então, a gente tem endometriose, tá? Quando a gente tem aí, ó, essa descamação. Principais sintomas da endometriose são dor e infertilidade, porque o endométrio a parede fica mais fina e ela acaba se descamando ou nem se formando de forma correta. Com isso, a mulher torna-se infértil, tá? Os sintomas mais comuns são cólicas menstruais intensas e dor durante a menstruação, dor durante as relações sexuais, dor difusa ou crônica na região pélvica, fadiga crônica e exaustão, sangramento menstrual intenso ou irregular, alterações intestinais ou urinárias durante a menstruação, tá? As causas desse comportamento ainda são desconhecidas,
mas sabe-se que há um risco maior de desenvolver a endometriose se a mãe ou a irmã da paciente sofrerem dessa doença também. Então, ela pode ser genética, tá? O tratamento é feito através de medicamentos, alguns procedimentos cirúrgicos, onde temos exame físico, ultrassonografia endovaginal, exame ginecológico, dosagem de marcadores e outros exames laboratoriais, tá? Alguns exames que podem sinalizar a endometriose é uma ultrassonografia transvaginal, ressonância magnética, laparoscopia e laparotomia, tá? Sífilis, tá? Uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. A forma com forma espiral de evoluir lentamente em 3 estágios, ela vem se caracterizar por lesões da pele e da mucosa. Ela pode ser transmitida pelo ato sexual, então assim ela é uma DST também, mas raramente por contaminação feto-placentária. Então a mãe que tiver sífilis não passa para o bebê, tá? Então a sífilis aí a gente tem no homem e na mulher, tá? No estágio primário, a gente tem, é geralmente marcado pelo aparecimento de uma única ferida, tá? Mas ela pode se multiplicar em várias feridas. O período entre a contração da infecção e os primeiros sintomas pode ser de 10 a 90 dias, mas tem uma média aí de 21 dias, tá? Esse cancro é geralmente firme, redondo, pequeno e sem dor. O cancro é a feridinha, tá, gente? Ele aparece no local onde a sífilis penetrou no corpo. A bactéria penetrou. Então, ele dura 3 a 6 semanas e ele vai sarar sem nenhum tratamento. O cancro some, a feridinha some. Porém, se o tratamento correto não for administrado, a infecção vai progredir para o estágio secundário. Então, aqui, ó, a sífilis primária, a gente tem aqui, ó, a infecção, a feridinha, pode aparecer na boca também, tá, gente? O estágio secundário é caracterizado por erupções na pele, lesões na membrana da mucosa, tipicamente com erupções de uma ou mais áreas do corpo. As erupções geralmente não causam coceira, mas podem aparecer quando o cancro está sarando ou várias semanas depois. Algumas vezes as erupções no estágio secundário são tão leves que não são notadas, a pessoa não vê. Os sintomas podem dar dor, febre, dor de garganta, dor de cabeça, perda de peso, dores musculares e fadiga, tá? Então, aí, ó, sífilis secundária, a gente tem aí alguns sinais e sintomas. Aí eu voltei lá na primária, gente, peraí. Então, aí, ó, sífilis secundária, tá? O estágio terciário, tá? É latente da sífilis e começa quando os sintomas secundários vão desaparecer. Sem tratamento, a pessoa vai continuar a ter sífilis, ainda que não vai apresentar nenhum sintoma. Nos estágios mais avançados da sífilis, ela pode danificar órgãos internos, incluindo cérebro, olhos, nervos, coração, vasos sanguíneos, fígado, ossos e articulações. Os sintomas do estágio mais avançado da sífilis incluem a dificuldade de coordenar movimentos musculares, pode gerar paralisia, cegueira gradual e dormência. E os danos podem ser sérios o suficiente para causar a morte. Então, gente, a sífilis mata, tá? Então, aqui, ó, sífilis terciária, tá? Lesões bem mais extensas, tá? Tratamento, ela é facilmente curável nos primeiros estágios. Uma única injeção intramuscular de penicilina, tá? Pode curar a pessoa infectada com sífilis há menos de um ano. Doses adicionais vão ser necessárias para tratar as pessoas que têm sífilis há mais de um ano, tá? E para pessoas que têm alergias à penicilina, há outros antibióticos possíveis, tá? A gonorreia ou blenorragia é uma DST também, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae ou gonococo, tá? É uma bactéria em forma de diplococos, medindo cerca de 1 micrômetro. Então, a gonorreia é transmitida pelo contato com pênis, vagina, boca e ânus. Não é necessário haver ejaculação para a gonorreia ser transmitida, tá? Também pode ser transmitida de mãe para o bebê durante o parto, tá? As pessoas que tiveram gonorreia e receberam tratamento podem ser infectadas de novo se tiverem contato com indivíduos infectados de novo, tá? Também a gonorreia, tá? Bactéria.
Nos homens, os sintomas podem levar até 30 dias depois da infecção, tá? E incluem sensação de queimação urinar, descamação amarelada ou verde do pênis, e algumas vezes o homem com gonorreia fica com os testículos doloridos. Já nas mulheres, os sintomas são geralmente moderados, porém a maioria das infectadas não vai apresentar sintomas. Os sintomas iniciais, eles podem ter sensação de queimação urinar, aumento do escoamento vaginal ou sangramento vaginal entre os períodos menstruais. O sintoma da infecção retal, tanto nos homens quanto nas mulheres, pode incluir escoamento, coceira no ânus, dor, sangramento ou evacuações doloridas. As infecções retais também podem não apresentar sintomas. Infecções na garganta podem causar dor, mas geralmente não apresentam sintomas, tá? Então, aí, ó, gonorreia, tá? O tratamento, além das medidas de higiene, vários antibióticos podem curar com sucesso a gonorreia em adolescentes e adultos. Uma vez que mais pessoas com gonorreia também têm clamídia, outra DST, antibióticos para ambas também são juntos, né? Geralmente podem ser dados. A importância de tomar um medicamento prescrito para curar a gonorreia, tá? Embora a medicação vá interromper a infecção, não irá reparar o dano permanente que já tenha causado a doença. Então, a pessoa pode ficar com sequelas permanentes, tá bem? O corrimento vaginal, tá? É o nome que é dado à secreção vaginal de fluidos pela vagina, tá? O corrimento vaginal ele apresenta duas formas, o vaginal normal e o corrimento anormal, tá? Então, nós mulheres temos já um corrimento vaginal, que é o nosso normal, tá? Mas tem o anormal. O normal, ele geralmente é branquinho, transparente, viscoso, sem cheiro ou com cheiro não desagradável e não está associado a comichão ou irritação. O normal, né, estamos falando do normal, ele desempenha um papel importante na defesa do sistema genital feminino. Então, ele vai livrando as células mortas e das bactérias e permite que o ecossistema microbiano e o pH da vagina permaneçam adequados. Então, é bom o corrimento vaginal normal, tá? Agora, se eu tenho corrimento anormal, ele é mais denso, ele tem mau cheiro, tá? E ele pode ser de várias cores. Ele pode ser branco, mais grosso, tá? Acinzentado, esverdeado, amarelo ou com sangue. Pode acompanhar por comichão, vermelhidão, ardor, dores, úlceras ou feridas na região genital, dores abdominais, desconforto durante as relações sexuais. Então, a gente tem o corrimento vaginal, os aspectos, tá? Olha só, muito mais denso, mais intenso, tá? Então, a gente já falou aí, tá? O acompanhamento médico, tá? É importante procurar um médico, não coloquei aqui, esqueci de colocar, mas fica aí que é importante fazer o acompanhamento médico e tomar as medicações conforme prescrição. Dependendo da avaliação, vai ser preciso tomar alguns antibióticos, tá? A gente tem os miomas também, tá? São tumores benignos do útero, consiste em uma desordem hormonal que é causa de um envelopamento das fibras musculares e forma nódulo nesses órgãos, tá? Então, o útero que apresenta miomas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, pequenos miomas, tá? A maioria das mulheres não tem sintomas da doença, mas dependendo do tamanho e da quantidade de miomas, ela pode ter sangramento uterino anormal, fora da menstruação, dor no abdômen, dificuldade de engravidar e uma menstruação irregular. As causas ainda são desconhecidas e o que se sabe é que progesterona e estrogênio influenciam no desenvolvimento, ou seja, só por ser mulher ela já tem uma facilidade de desenvolver o mioma, né? E tem alguns fatores de risco também, como idade, histórico familiar, origem étnica e obesidade, tá? Tratamento, não existe tratamento que vai fazer desaparecer, mas algumas medicações, né,
consistem em impedir o crescimento ou reduzir um tamanho temporariamente. Com a interrupção do medicamento, o mioma volta a crescer.